Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração do Pai Nosso. Os discípulos, querido, os discípulos de Jesus fizeram um pedido para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Mas eles, querido, já sabiam orar, porque eles eram judeus, eles eram criados na religião judaica, onde as orações fazem parte da religião judaica. Existem muitas orações no Velho Testamento, mas eles não sabiam orar como Jesus orava. Eles sabiam orar como eles aprenderam com os seus sacerdotes. E pelas letras aqui, eu presumo, eu entendo, aquela oração formal, aquela oração ortodoxa, aquela oração ritualística. E quando eles começam a andar com Jesus, e aqui está no início, está no Sermão da Montanha, está no início do ministério de Jesus, e eles falam: esse cara é diferente. Esse Yeshua, esse Jesus, ele ora diferente. Então ele fala: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus fala para ele, olha, lá no versículo 5 ele começa: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Jesus, vocês estão querendo aprender a orar? Presta atenção, a tua oração é para Deus e não para o homem. Se quando você for orar, querido, você quer mostrar alguma coisa para alguém, desculpa, a tua oração não vai ter resposta, porque você já teve a sua resposta, alguém te observou orando. Ele falou: não sejais como os fariseus. E aqui ele usa uma palavra forte para nós, né? Hipócrita é quase que um palavrão na nossa cultura. Mas hipócrita é uma palavra grega que significa máscaras, fantasias. Hipócrita era o artista de teatro que pegava a máscara do seu personagem e colocava para fazer o teatro. Então, ele punha a máscara e ali ele incorporava o personagem daquela máscara. Aquilo chamava-se hipocrisia, porque ele não era aquela pessoa, mas ele estava fingindo que era aquela pessoa. Jesus fala: na oração, não seja falso. Não queira demonstrar uma coisa que você não é. Não queira ser alguém que não é a sua realidade. Às vezes você conhece uma pessoa, você conversa com a pessoa, você brinca com a pessoa, aí de repente, agora vamos orar. E a pessoa muda até o tom de voz para orar. Muda o vocabulário. Por quê? Por que você não pode orar sendo você mesmo? Jesus está trazendo a oração para dois princípios. Fala comigo: verdade e simplicidade. Você quer se relacionar bem com Deus? Seja verdadeiro e seja simples. Seja verdadeiro e seja simples. Em seguida, Jesus faz outra advertência. Ele fala assim, antes da advertência, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará.
Ah, então não é para orar na frente de todo mundo, para as pessoas me verem? Não é para orar com formalismos religiosos? Não, é para orar no seu quarto, no lugar da sua intimidade. E aí vem a exortação. Daqui a pouco eu falo mais de intimidade. E orando, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então olha para mim. Naquela época de Jesus, existiam duas formas de religião básicas. Existiam inúmeras, mas duas básicas. Os judeus, com todo o formalismo das suas sinagogas. E também existiam os gentios. Bispo, quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não eram judeus, que adoravam inúmeros deuses, principalmente os deuses gregos. A prática do judeu, já falei, formalismo. Os sacerdotes com todo o seu formalismo. Mas era falso. Em outro momento Jesus fala, olha sacerdote, você é tão falso que você explora a casa das viúvas, você rouba as pessoas e depois vocês se justificam fazendo longas orações. Essa oração não tem resposta. Mas agora ele chama a atenção dos gentios. Os gentios que não serviam ao Deus dos judeus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Elohim, ao Adonai, os nomes de Deus que nós vimos semana passada, mas adoravam inúmeros outros deuses e que também tinham as suas orações, que numa forma moderna eram chamadas, se chamam mantras. O que são os mantras? É a repetição contínua de expressões. Você vai repetindo, 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 e fica horas naquela repetição. Jesus fala, com o meu pai não é assim. Com o meu pai, você entra lá no quarto, lá no lugar da intimidade, lá no lugar onde só as pessoas íntimas podem estar. E você não fica com hipocrisia, com falsidade, seja verdadeiro. E você não ache que por ficar repetindo, 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 você vai ser ouvido. Isso não é oração. Fala comigo, verdade e simplicidade. Se relacione com Deus, meu querido, com a verdade do seu coração e com a simplicidade que se deve ter em qualquer tipo de bom relacionamento. Agora ele vem. E quando orares, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás, falamos dessa frase semana passada. Fizemos um culto todo em cima dessa frase. Vou fazer 5 minutos de resumo. Jesus apresenta a Deus de uma forma que não havia sido apresentado até então. Todo o Velho Testamento, Deus, todo o Velho Testamento, Deus é apresentado como Criador, como Deus de juízo, como Deus de justiça, como Deus protetor, como Deus supridor, Jeová Nissi, Jeová Roi, El Shaddai, o Tzidkenu, Deus é o meu pastor, Deus é minha bandeira, Deus é aquele que me cura. Mas ele não havia sido apresentado como Pai. Jesus apresenta tudo que Deus é. Ele não deixou de ser nada disso. Mas agora Jesus apresenta a Deus de uma forma muito mais íntima, muito mais pessoal, muito mais amorosa. O apóstolo Paulo, entendendo Jesus, ele fala, o Espírito Santo que habita em nós, ele clama, Abba. O que é Abba? Paizinho, papai. É a forma que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Quantos têm Deus como Pai na sua vida? Glória a Deus. Pai nosso, ele traz a ideia do coletivo. Ele traz a ideia de que essa comunhão se estabelece em família, se estabelece na igreja. Não, eu sou da igreja Cristo em casa, não gosto de igreja, não gosto de pastor, não gosto de bispo, não gosto de nada. Eu gosto só da palavra, de oração e, querido, você não vai experimentar o melhor de Deus na comunhão.
Porque a comunhão se estabelece quando nós estamos reunidos. Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Quantos sentiram a presença de Deus nesse culto até agora? Irmão, você entra aqui no culto cansado, dor de cabeça, mal-estar, você começa a louvar a Deus, muda, lógico, você está no ambiente da unção, os anjos de Deus estão passeando nesse lugar, é a casa de Deus sobre a terra, é a igreja de Cristo. Pai nosso que estás, aonde que Ele está? Nos céus. O Pai não está na terra. A dimensão do relacionamento é espiritual e não natural. Portanto, eu só consigo relacionar se eu tiver fé. Porque esses olhos não veem a Deus, mas esses olhos veem a Deus. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu preciso de fé para orar a um Deus que eu não vejo com os olhos. Eu preciso de fé para adorar um Deus que eu não consigo tocar. Eu preciso de fé para entrar no meu quarto, fechar a porta e ficar falando sozinho. Portanto, é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus fala assim. Quantos creem em Deus aqui? Quantos têm Deus como Pai na sua vida? Podemos adiantar então? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Paramos aqui. Tem como eu santificar a Deus? Possível, Ele já é santo. Ele já é puro, perfeito, íntegro, completo. Então o que significa eu entrar na presença de Deus e falar santificado seja o teu nome? Fui pesquisar, fui meditar nesse negócio. A palavra santificar, conjugado aqui, santificado seja o teu nome, é a palavra do grego gadash. Gadash. Que significa, olha que interessante, consagrar, dedicar, separar, apresentar-se majestoso, honrar, considerar sagrado, honrar como sagrado, glorificar, exaltar, enaltecer. Quando Jesus fala, olha, orareis assim, diante de um Pai invisível que está nos céus, chegue diante dele e o adore, e o honre, e o glorifique, e o exalte, e dê a ele toda a sua adoração e honra. E eu queria te levar para um versículo muito interessante, que mostra claramente essa atitude. Abre comigo Apocalipse, capítulo 7, que fala de uma visão que João viu nos céus. Apocalipse, capítulo 7, versículo 11, 7 e 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus. 12. Dizendo, amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, quando você entrar para a presença de Deus, quando você for fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor, Jesus está ensinando, glorifique o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Não é ficar repetindo só essa expressão, ô Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, ô Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Isso aqui é só um modelo, é um padrão. O princípio que você tem que entender, eu estou me relacionando na intimidade do meu Pai, que eu não vejo, é uma atmosfera espiritual, mas que eu devo entrar na sua presença
com adoração. Eu devo entrar na sua presença com louvor. Eu devo entrar na sua presença com gratidão no meu coração, dizendo tudo que Ele é, dizendo, amém. O Senhor é o meu louvor, é a glória, é a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder ao nosso Deus. Que o nome de Deus seja engrandecido, que o nome do Senhor seja exaltado na minha oração. Quantos têm coração para exaltar o nome do Senhor e glorificar? Dá um aplauso bem forte a Ele. Glória ao teu nome, Senhor. Louvor e adoração. Fala comigo, louvor e adoração. Vamos fazer um teatrinho aqui. Pega a mão esquerda. Levanta a mão esquerda. Fala louvor. Mão direita, adoração. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A palavra louvor é a palavra, até uma palavra interessante, é a palavra eulogia. E-U-L-O-G-I-A. Do jeito que fala, escreve. É quase que elogia, né? Fácil de guardar. Eulogia. Que significa enaltecimento, gratidão, celebração. Louvar ao Senhor é chegar diante dEle com coração grato, com coração que celebra a Deus, com coração que agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo o que Ele tem agido, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele fará. É reconhecer, como o salmista diz, reconhece o Senhor no teu caminho e Ele endireitará as tuas veredas. Quem louva a Deus tem um coração grato diante de Deus. É aquele coração que acorda, vai acordar amanhã de manhã e vai abrir os olhos e vai falar, bom dia Senhor, glorificado seja teu nome nesse dia. Vai colocar o pé no chão e vai falar, é de segunda-feira que Deus fez para a sua glória, para a sua alegria, para a honra do seu nome. Vai lá para o banheiro escovar o dente e vai pedir, Deus, obrigado por essa escova de dente, obrigado porque minha boca vai ficar limpinha, cheirosa, obrigado por essa roupa que eu tenho. É um coração grato, é um coração que louva a Deus por tudo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, em tudo dai graças. Pega na mão do seu irmão e fala, em tudo, meu irmão, em tudo dai graças ao Senhor. Aleluia, dá um aplauso forte a Ele. Glória a Deus. Olha um outro texto muito ilustrativo do que eu estou te falando. Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Verso 4. Entrai pelas suas portas, outra tradução fala, entrai pelos seus átrios, com que, gente? Com ação de graças, e nos seus átrios, com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Jesus está nos ensinando, entre na presença de Deus, sendo grato, entre na presença de Deus com louvor nos seus lábios, entre na presença de Deus com um coração que celebra a Deus, que louva a Deus. Bispo, olha, respeito o senhor, mas não gosto desse negócio de louvor, não gosto de ficar cantando, não gosto de ficar com essa melação. Irmão, eu acho que você ainda não recebeu o Espírito na sua vida. Porque o Espírito Santo ama adorar ao Pai. O Espírito Santo que habita em nós ama adorar ao Filho. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. O apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, Efésios. Não vos embriagueis no vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos, de quem? Do Espírito Santo, vírgula, falando entre vós, com salmos, cânticos espirituais, hinos de louvor,
Irmão, quando você louva, quando você glorifica a Deus, o Espírito Santo está transbordando em você, está te enchendo, está fazendo de você uma pessoa mais feliz, mais cheia de paz, mais cheia de força. Bispo, mas está um problema terrível, uma situação difícil, está mesmo, mas a glória do Senhor na minha vida não é tirada por causa de problema, por causa de crise, por causa de nada, querido. Eu vou continuar louvando o Senhor, mesmo que haja fruto na videira, eu vou louvar o Senhor. Mas se não houver fruto da videira, eu vou louvar o Senhor do mesmo jeito. Não dependo de circunstâncias, eu vou louvar o Senhor o tempo todo. Dá um aplauso forte a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Louvor, adoração. Diz o texto de Apocalipse, eles adoravam ao Senhor. A palavra adoração é a palavra proskunel, que significa aquele que se prostra de joelhos com toda a reverência, apreço e admiração. Adorar é se prostrar com o rosto em terra, se prostrar de joelhos com o rosto em terra, com toda reverência, apreço e adoração. Guarda comigo assim: louvamos a Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz. Adoramos a Deus por tudo que Ele é, Ele sempre será. Bispo, então só posso adorar de joelhos? Eu gosto muito de um texto de Joel, aonde quando os sacerdotes iam orar e eles estavam clamando, eles rasgavam as suas roupas, eles rasgavam as vestes e gritavam e clamavam e jogavam cinza na cabeça e fazia lá um fervor lá para Deus, ouvia a oração. Aí Deus vem pelo profeta e fala assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. A verdadeira adoração, o adorador que Deus procura, que Jesus falou para aquela mulher lá no poço de Samaria: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. E o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Querido, o importante não é se você está ajoelhado ou se você está em pé. O importante é como o seu coração adora a Deus. É como o seu interior está conectado com o mundo espiritual, adorando ao Cordeiro de Deus, adorando o Pai Celestial. Nós cantamos vários cânticos lindos, maravilhosos. Mas eu não sei, eu não posso falar se você estava louvando e adorando. Como assim, bicho? Lógico que eu estou aqui, estava com a mão levantada, bati palma, cantei. Mas e o teu coração? E a tua mente? E os teus pensamentos? Aonde que eles estavam? Você pode estar cantando aqui, Yeshua, aleluia, glória a Deus, mas a tua cabeça está, nossa, não vejo a hora de acabar esse culto, comer aquela pizza quentinha, 4 queijos, aquele queijo derretendo, nossa, meu Deus, as lombrigas estão mordendo aqui, né? Hoje entrega de jejum, 21 dias, Jesus amado, maravilha, comer um bife para chegar em casa, 21 dias sem comer carne, sem comer massa, sem tomar refrigerante, sei lá o que você fez de jejum. Irmão, desculpa, você só cantou, mas você não louvou nem adorou ao Cordeiro de Deus. Porque adorar em espírito e em verdade é quando todo o nosso ser, corpo, alma, nossas emoções e espírito, nosso coração, está totalmente vinculado num só propósito: adorar a Deus. Eu não aceito que pensamento nenhum, que sentimento nenhum venha roubar esse momento meu. É o momento meu e do meu Pai, e eu vou adorá-lo de todo o meu coração. Os 24 anciãos, os anjos se prostram, e de
toda a sua intensidade, toda a sua verdade. Amém. A ti seja o louvor, a glória, a honra, o poder, a majestade, de forma totalmente verdadeira, sincera. Irmão, de Deus ninguém tapeia Deus, ninguém zomba de Deus. Boca para fora não significa nada para Deus. O que significa é o nosso coração, a nossa verdade do coração. E quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta, intimidade, e adora ao seu Pai, glorifica ao seu Pai. Por que todo culto nosso, o louvor, acontece antes da palavra? Religiosidade? Princípio. Primeiro nós entregamos a Deus nosso louvor, nossa adoração, e depois nós recebemos de Deus a sua palavra. Princípios espirituais. Quando você for entrar na presença de Deus, querido, por mais mal que você esteja, não entra com amargura no seu coração. Oh Deus, estou aqui, vou orar, o bispo falou que tem que orar, mas Deus, o senhor tá difícil comigo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor que o senhor tem, como é que o senhor deixou isso acontecer? Querido, o povo morreu no deserto, sabe por causa do quê? Por causa da murmuração. O que matou o povo antes da promessa foi a murmuração. A incredulidade manifesta pela murmuração. Quem aqui já teve uma experiência ruim, que depois virou uma experiência muito boa? Só eu? Calma, irmão. Não murmura no dia da crise, não. Porque no dia seguinte tem uma surpresa te esperando. Na fase seguinte tem uma surpresa de Deus te esperando. E você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, como é que eu estava preso na porcaria daquela? Que pequenez da minha cabeça, que miopia da minha visão. Porque o que Deus tem para nós é infinitamente maior, melhor, mais agradável. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é Pai. Amém, querido? Se coloque em pé no seu lugar. Levante as suas mãos aos céus. E glorifique o nome do Senhor. Deus falou, olha, não sejais hipócritas, sejais verdadeiros. Adorem ao Pai em espírito e em verdade. Louve de todo o seu coração, de toda a sua gratidão. Bispo, por que eu vou adorar a Deus? Porque Ele é Deus. Por que eu vou louvar? Por tudo que Ele tem te feito. Fecha seus olhos, lembra o que Ele tem feito por você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse final de semana. Obrigado, Deus, pelo revisão de vida, pelo renovo, Senhor. Todos os irmãos que passaram pelo renovo. Obrigado, Deus, por cada membro da nossa equipe, Deus, que pregou, que fez comida, que limpou banheiro, Senhor, que fez esse evento acontecer. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Nós te damos louvor nessa noite. Nós te damos gratidão essa noite. Nós exaltamos o teu nome essa noite. Nós te adoramos, ó Pai. Oh, querido, de forma espontânea, comece a dar palavras de amor a Deus, palavras de gratidão a Ele. Oh, Rianda Chesu Emanacanta Lamaue. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito, santo, Rei dos reis. Jesus. Jesus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta tua alma diante de Deus e adore ao Cordeiro de Deus, adore ao Filho do Deus vivo, adore a Jesus, nosso Salvador. Oh, Ribiana Ehe. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz.
coração ouvir tua voz. Oh Deus, Santo, 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 Santo. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz. Uma semana de vitória, Pai, uma semana de conquistas, uma semana abençoada. Entregamos aqui, Pai, nossos 21 dias, 40 dias, ó Deus, de jejum que apresentamos. Pai, que o Senhor nos abençoe, traga as respostas do céu de tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Mais um aplauso a Ele. Vai em paz, vai na bênção do Senhor.